esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir essa palavra proclamada, que nos traz vida, restauração, salvação. Podemos... Eles tinham preparado, mas já foi. Ave Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quero acolher mais uma vez quem está vindo pela primeira vez participar aqui da Canção Nova. Deus os abençoe. Acolho também milhares de pessoas que rezam conosco pela TV, pela internet, pelos meios de comunicação. Veja bem, o evangelho de hoje é muito característico. Eu não vou citar tanto a primeira leitura. Você viu que o bicho estava pegando lá na comunidade de Corinto, né? São Paulo chegando junto. Tem um rapaz saindo com a madrasta, expulsa ele da igreja. Enfim, de longe, né? O pastor tem que acompanhar, mesmo de longe, né? Mas eu quero me centrar mais naquilo que o evangelho nos traz. Você sabe que Jesus estava na sinagoga, como o preceito do livro do Levítico, capítulo 23, versículo 3, ou Êxodo 20, capítulo 8, que dizia do descanso sabático, né? O repouso sabático. No sábado estava escrito na lei que era um dia de descanso, era um dia de oração. Mas claro, Jesus ele veio colocar cada coisa no seu lugar, porque aquele dia foi feito para que as pessoas vivessem melhor, para que as pessoas pudessem descansar, para que as pessoas pudessem rezar. Foi feito para que as pessoas pudessem ter um encontro com Deus. Não era uma coisa para esmagar as pessoas, sabe, um peso. Então claro que Deus colocou aquele dia para ser um dia de repouso. Por quê? Porque a gente precisa de descanso. Até Deus descansou depois que Ele criou todas as coisas. Está escrito no livro do Gênesis. E Ele disse que o sétimo dia, naquela circunstância, o sábado, deveria ser santificado. Depois que Jesus ressuscitou no domingo, né, e instituiu uma nova ordem, aí nós cristãos entendemos que o dia sagrado é o domingo por causa da ressurreição de Jesus, 3 dias depois da crucifixão. Mas independente do dia, a lógica é que nós precisamos ter um dia para descansar, um dia para rezar, o que é muito bom, né? Tem gente que acha que a vida é só trabalho, né? Trabalha. E você sabe que quem trabalha no domingo sem ter precisão mesmo, está cometendo até um pecado. Sabe, porque domingo é o dia que nós precisamos rezar, e a missa, estar com a família, descansar, sabe? Mas
era esse o problema. Só que Jesus viu um homem ali. Vamos entender o drama desse homem. Eu acho que muitos de nós vamos nos identificar com esse homem ao longo da reflexão. Talvez as nossas famílias se identifiquem com esse homem ao longo dessa reflexão. Esse homem tinha uma mão seca, né? Uma mão atrofiada. E a situação desse homem naquela circunstância, gente, naquele tempo, era uma situação muito difícil. Por quê? Porque naquele tempo, em primeiro lugar, para a teologia judaica, uma doença era considerada como um castigo de Deus, era considerada como uma maldição. Então muitas pessoas viam aquele homem como um maldito. Tanto que aquele cego de nascença, você lembra que perguntaram para ele assim: quem que pecou, você ou seus pais, para você ser cego? Não é? Era a compreensão que eles tinham. Olha só, a pessoa já sofria com um problema, né? Já sofria com a enfermidade, já sofria com a incapacitação ali de alguma realidade física ou psíquica, e ainda as pessoas agiam como se a culpa fosse dela. Então aquele homem, ele era muito mal visto, infelizmente, naquela época. Ele era visto como um amaldiçoado por Deus. E cuidado com esse tipo de teologia. Eu dizia hoje no Sorrindo para a Vida que às vezes vai voltando, né? As pessoas, às vezes, quando você tem dinheiro, falam: nossa, Deus está te abençoando tanto. Então, quando você está sem dinheiro, quando você está doente, quer dizer que Deus não te abençoa? Que teologia é essa? Que cristianismo é esse? Na cruz que Jesus nos salvou. E na cruz também nós somos abençoados, quando as coisas não dão certo. Não só quando as coisas dão certo, né? E tem gente que é sem noção. Ai, tadinho de você, está sofrendo, né? Será que Deus se esqueceu de você? Não. Às vezes é na sua cruz onde Deus mais age. No seu sofrimento onde Deus mais faz o que Ele não faria de outra forma. O que você talvez não teria abertura para deixar Ele fazer de outra forma. Quando você está sofrendo, Deus faz. Ele tem espaço para trabalhar. O sofrimento amolece o nosso coração. Faz com que nós sejamos um barro mole, né? Hábil ali a ser moldado, usando a metáfora do vaso, do oleiro, né, de Jeremias. Agora veja bem, além desse homem ser visto como um amaldiçoado, além dele ser muito mal visto socialmente, ele ainda era desprovido, gente, de uma função muito importante naquela época, que é a utilização das mãos. O que a mão simboliza na Bíblia? O que a mão simboliza? Lembra aquela passagem do livro do profeta Isaías que diz assim: vocês que têm os joelhos vacilantes e as mãos cansadas, criai ânimo. Isaías 42, se eu não me engano, ou 41. Vós que estáis com as mãos cansadas e o joelho vacilante, criai ânimo. Eis o vosso Deus, Ele vem para vos salvar. Então a mão na Bíblia, ela representa a ação. A ação, o agir. Porque geralmente como que a gente age, né? Como que você faz uma coisa? Por exemplo, eu peguei aqui o livro, eu peguei aqui essa vela, eu peguei esse copo. Eu peguei esse copo com a minha mão, eu estou agindo. Agora eu vou usar a boca um pouquinho. E diga-se de passagem, está calor, né, gente? Vamos se hidratar. Mas a mão, ela simboliza a ação, o agir. Com a mão você pega um alimento, com a mão você pega o celular para ligar, com a mão você gira ali a torneira para tomar um pouco de água ou para se lavar, com a mão você pega a escova de dente, com a mão você pega, você dirige, você troca as marchas do câmbio, ou ainda que o seu carro não tenha o câmbio mecânico, mas você precisa delas, a mão no volante. Então aquele homem, ele estava desprovido da sua ação, ele estava amarrado, ele estava como que acorrentado. Como muitos de nós. Quantas pessoas hoje aqui em casa não estão como esse homem? Até sabem que precisam agir. Até sabem que precisam agir para vencer um vício. Até sabem que precisam agir para deixar de beber, para deixar de trair, para se cuidar mais, para fazer a dieta que precisa fazer, para começar a rezar mais, para começar a ler mais a história dos santos, para começar a viver a adoração ao Santíssimo, mas está sem ação, amarrado. Amarrado na preguiça, amarrado por uma ferida, amarrado por um vício que não deixa que você se mova. Porque existem vícios que eles vão ficando tão enraizados na estrutura do nosso comportamento que a pessoa não consegue se mexer. Você vê uma pessoa que bebeu a vida inteira, eu não estou falando que não tem jeito de sair, lógico que tem, muita gente supera. Mas parece que a pessoa, esses dias eu vi um rapaz jovem,
lá na cidade dos meus pais, inclusive, que um rapaz talentoso, assim, trabalhava com obras, né? Trabalhava na obra, construindo e tal. Mas ele não tinha 50 anos, acho que 40 e poucos anos. Morreu na bebida de tanto beber a míngua. Infelizmente, como a gente vê por aí. Quantas coisas Deus não podia ter feito na vida daquele homem se ele conseguisse sair. Mas ele chegou, e é possível sair, entenda bem o que eu estou dizendo. É possível, eu estou dizendo agora de exemplos de pessoas que não conseguiram. Infelizmente acontece também, existe. Ficou a vida inteira amarrado, não saía daquele ciclo vicioso, ele não tinha ação. E para a gente vencer algumas coisas na vida, para nós vencermos pecados, para nós mudarmos de vida, para nós restaurarmos a nossa família, para nós superarmos problemas, curarmos feridas, nós precisaremos agir. Às vezes tem coisas que Deus já te pediu para fazer há anos e você ainda está enrolando. Para usar uma palavra bonita, né? Chique, procrastinando, né? Aquela pessoa que sempre deixa para depois, para depois, para depois. Talvez já passou a hora de você se confessar, abandonar esse pecado do qual você está preso, no qual você está preso, um pecado de estimação que você carrega por anos. Já passou da hora de você buscar ajuda, de você buscar direção espiritual. Já passou da hora de você começar a rezar na sua família, rezar com seus filhos. Já passou da hora de você começar a fazer uma novena na sua casa, de você se mover. Mas tem gente que está sem ação, como esse homem, preso, não consegue agir. E mais, gente, estou falando de algum dos dramas desse homem. Esse homem também, ele era alguém que tinha perdido a sua dignidade. Por quê? Porque ele não podia agir, voltando a falar dele agora, e ele não podia trabalhar. Naquela época, infelizmente, não tinha assistência como tem hoje de governo, essas coisas. Se a pessoa perdesse a capacidade de enxergar, de falar, de se movimentar, muitos se tornavam mendigos. Tanto que o cego de Jericó era um mendigo. Por quê? Porque ele era cego e não podia trabalhar. Tantos outros com deficiência se tornavam mendigos, não tinha assistência do governo, não tinha ninguém para cuidar dessas pessoas. Então aquele homem, ele tinha perdido a dignidade, ele tinha perdido tudo, e ele estava incapacitado de se mover. Você já teve essa sensação de estar incapacitado de se mover? Que você está numa situação assim da sua vida, uma situação existencial, parece que você não vai para frente, você está com uma ansiedade, você não está dormindo direito, você sabe que você tem que viver menos o celular, você sabe que na hora da missa você tem que prestar atenção, em vez de ficar mandando WhatsApp, vendo rede social, mas você não para. Depois você fala, ai padre, eu não sei porque eu estou ansioso. Eu sei, porque você não tem limite, porque você não age, porque você não corta o que você precisa cortar. Ai padre, eu estou com uma diabetes, estou quase morrendo. O que eu preciso fazer, padre? Me dá uma benção. Eu não vou dar uma benção, não vai caminhar, infeliz. Para de comer esse monte de gordura que você está comendo. Não vou gastar minha benção com você, não. Não vou mesmo, porque tem gente, com todo respeito, claro, a gente dá benção até no mosquito que está passando aqui, né? Mas tem gente que vem pedir uma benção, a pessoa vem, ai padre, reza para minha família, reza para mim. Primeira pergunta que eu faço, você está rezando? Ou você acha que é mágica? O padre vai vir, vai dar uma benção, todos os seus problemas acabaram. Não, tem coisas que você tem que fazer. Ação. Talvez o seu casamento, me perdoe, está muito ruim. Talvez a sua vida em família está muito ruim. Mas você tem que agir. Gente, eu tenho comigo que as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. Ai padre, meu marido me trata muito mal, como diz, né? Me trata muito mal, não me respeita. Então está na hora de você colocar um limite. Deixar de fazer tudo. Se imposicionar. Eu falava no Sorrindo para a Vida hoje cedo e repito, talvez você criou os seus filhos, fazendo eles entenderem que você é uma eterna serva dos seus filhos. Eu sei que a mãe tem que cuidar do filho, mas tem que tomar cuidado. Conversava com uma pessoa que eu amo muito esses dias sobre isso. Tomar cuidado, porque senão você manda para os seus filhos o recado de que eles não precisam ter empatia, que eles não precisam ver quando a mãe está doente, que eles não entendem quando a mãe não está bem, a mãe tem que fazer, ser uma serva. Aí cria um egoísta que não tem o mínimo de empatia com ninguém, porque se interpreta como o centro do mundo. Talvez você educou seus filhos assim até hoje, por isso que eles não te tratam bem, por isso que eles te desrespeitam. Você já está mais velha, talvez era o tempo deles começarem a cuidar de você, eles te tratam como uma empregada. Por quê? Porque você agiu errado, mas agora é a hora de mudar a ação, agir certo. Você está como um homem da mão seca. Você foi deixando coisas acontecerem, você foi deixando as pessoas agirem com você dessa forma, mas agora é hora de agir. O que barra a sua ação hoje? O que barra a atitude que você precisa ter? Existem atitudes que a gente precisa ter. Atitude.
Gente, a palavra decisão quer dizer dar cisão, cortar o que é preciso cortar e assumir o que é preciso assumir. Sabe? Então esse homem estava ali, preso. Mas o bonito, eu sei que eu estou jogando a responsabilidade para mim e para você, e muito é parte nossa sim. Mas o bonito, sabe, é que Jesus, Ele não simplesmente joga a gente no fogo e deixa a gente ali, se virando, né? Que se vire, que se exploda. Não. Ele viu aquele homem que estava incapacitado, impedido. Com certeza Jesus, na sua sensibilidade, percebeu os olhares daqueles homens condenando aquele homem ali. Porque um olhar de condenação dói mais que uma facada muitas vezes, né? Lugares que você chega, certos olhares te condenando, dói mais que um murro na cara. Jesus viu o drama daquele homem. E o que Jesus disse? Vem para o meio. Isso tem gente que interpreta assim, ele queria um gesto de inclusão social, é a dimensão social da fé. Tudo bem, pode ter essa conotação, mas é muito mais do que isso. Quem entende o cristianismo primitivo e estudou o mínimo de judaísmo, tem noção do que isso representou. No centro da sinagoga, gente, era o lugar onde tinha um ambão grande e o livro da lei. Era o centro que representava a vida de Deus, a presença de Deus. Ninguém ficava no centro da sinagoga, eles ficavam sentados num cantinho, e só quem proclamava com toda a reverência e fazia uma pequena pregação ficava ali no centro. Depois acabou, cada um no seu cantinho. Ainda mais um homem da mão seca, que era visto como humilhado e esquecido por Deus. Ele não ficaria no centro. Então o gesto de Jesus não é só um gesto bonitinho. Jesus está dizendo, olha, todo mundo desprezou esse homem, mas Deus o aceita do jeito que ele é. Deus o ama. E trouxe para pertinho ali do livro da lei. E aquilo, Jesus já foi dizendo, olha, vem aqui para o centro. E Jesus ia tocar a sua mão, e ele ia ser curado. Só que estava num dia de sábado, os fariseus iam ficar danados, iam ficar com muita raiva. Mas antes de falar dos fariseus, eu quero falar do drama desse homem. Porque veja bem, a gente muitas vezes fixa somente o nosso olhar, quando estamos refletindo sobre o Evangelho, naquilo que Jesus está fazendo. E é óbvio, é bom que façamos assim, porque Ele é Deus. Mas todo o Evangelho nos fala, todos os personagens do Evangelho falam alguma coisa conosco, nos comunicam alguma coisa. E o que esse homem nos ensina? Gente, a gente só vê assim, ele foi para o meio e Jesus o curou. Mas eu vou te fazer uma pergunta, você acha que foi fácil para esse homem ir para o meio? Para ir para o meio, em primeiro lugar, ele teve que se levantar. Se levantar significa sair da sua própria prostração. Se levantar significa sair da zona de conforto. Se levantar significava para ele sair da conformidade. Todo mundo já via ele como um Zé Ninguém, e ele já tinha aceitado que ele era um nada. Ele já tinha aceitado que ele era um perdedor. Então ele teve que se levantar. Jesus não foi lá e pegou ele no colo e vem cá para o meio, bebê. Não. Vem aqui, se levanta. Talvez você hoje está impedido de agir por alguma coisa. As suas mãos estão amarradas, estão cansadas. Mas Jesus está falando para você, se levanta. Se levanta, vem até mim. Saia dessa situação de prostração. Se te humilharam, se te bateram, não importa. Se levanta e vem até a mim. Quando você se levanta e vai até Jesus, independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja fazendo, independente do tamanho do seu problema, se você vai até Jesus, se você busca com sinceridade, Ele te levanta, Ele te liberta, Ele te dá um novo sentido para a vida. Olha, eu desafio você pode estar do jeito que for, com tristeza, com depressão, com filho na droga, com marido fora de casa, tendo perdido alguém. Se você for buscar Jesus com sinceridade, se você for diante do Santíssimo, se ajoelhar e rezar, olha, eu aposto tudo pouco que eu tenho, eu te dou o pouco que eu tenho na vida, se você não sair muito melhor do que você estava. Não tem como alguém estar diante de Jesus, sobretudo na Eucaristia, e sair do mesmo jeito, não tem. Ele teve que se levantar. Então, em vez de você ficar chorando as suas pitangas por aquilo que não deu certo, se levanta e vai rezar. Se levanta e vai buscar Jesus. Se levanta e vai visitar o Santíssimo. Ai, padre, eu vou no Santíssimo na Canção Nova. Na tua cidade não tem igreja, não? Na sua cidade, eu vou lá, mas não tem. Eu já falei isso aqui, repito. Lá não tem Santíssimo exposto para eu adorar. Então, se o Santíssimo não está exposto, ele não está dentro do sacrário, criatura? Então isso quer dizer que só vale se ele estiver exposto. Se ele não estiver exposto, ele não é Deus, né?
Virou um pedacinho de pão porque não está exposto? Não, vá diante do sacrário fechado, mas fique em adoração. Se levante e vá até Jesus. Gente, um homem que adora, uma mulher que adora, nunca será derrotado pelo diabo. Uma família que tem alguém que é um adorador ao Santíssimo, nunca será destruída. Só que a gente, é mais fácil ficar ali reclamando, né? É mais fácil ficar procurando culpados. Olha, enquanto você estiver procurando culpados, você nunca vai encontrar uma solução. Sabe o que é, padre? Eu sou uma boa esposa porque minha mãe não me tratou bem. Padre, eu estou sendo uma péssima mãe, mas também, quando eu tinha 15 anos, eu caí da bicicleta. Padre, sabe o que é? Eu não estou me cuidando muito, mas é que, sei lá, eu acho que tem alguma influência alienígena na minha vida. Estou viajando, né? Que tem gente que viaja, o padre escuta de tudo. Você não imagina o que um padre escuta na vida. Então, os meus irmãos aqui que não me deixam mentir, né? Enquanto você estiver procurando culpado, você não vai achar solução. E meu casamento está assim por causa de. Não é por causa de. O que eu tenho que fazer para o meu casamento melhorar? Não importa como o seu casamento está ruim. O que está ruim você já sabe, todo mundo já sabe. Meu marido me abandonou. O que eu faço? Reconstrói a sua vida. Se ele quiser voltar, ótimo, reza por isso. Se ele não quiser, você vai fazer o quê? Vai para lá da ponte, filha? Recomeça a sua vida. Para de chorar as pitangas, se levanta. Isso é uma ordem de Deus para muita gente aqui em casa. Se levanta, para de procurar culpado. Quem procura culpado não acha solução. O que está ruim, você já sabe que está ruim. Esquece e vai para frente para melhorar o que você pode melhorar. O que você não conseguir consertar, deixa no colo da misericórdia de Deus. Acabou. Vai para frente, vira a página. Sabe, esse homem teve que se levantar. Mas também, esse homem teve que parar de olhar para as próprias mãos. Porque com certeza ele estava ali na sinagoga olhando. Nossa, eu sou inferior aos outros. Eu sou um amaldiçoado. Ele acreditou nisso que ele ouviu a vida inteira, gente. Eu sou um amaldiçoado. Ninguém me dá atenção. Ninguém me ama. Ele teve que parar de olhar para as próprias mãos. Vem cá. Ei, psiu. Olha para quem está do seu lado aí. Ainda mais se estiver dormindo, dá uma sacudida nessa pessoa aí. Tem gente que está meditando muito profundamente na missa, que eu estou de olho, hein? Me tornei especialista em não deixar ninguém dormir nas minhas missas. Porque tem gente que vem, eu gosto tanto desse... Eu gosto tanto desse padre... Eu vi que você gosta, mas roncando aí, né? E quem for dormir também dorme com classe, porque tem gente que dorme assim, A televisão te filma depois com essa boca aberta aí, cheia de dente, ou de dentadura que seja. E baba ainda na minha missa. Quem babar na minha missa, eu vou jogar um microfone na testa. Na hora que você vê o microfone voando, você vai entender. Entendedores entenderão, né? Eu sei que o horário não é fácil, está quente, né? Nós também aqui temos um calor, né, padres? Olha a roupa que a gente usa aqui, a gente está com mais calor que vocês. Mas segura a onda aí. Mas escuta o que eu estou te falando. Aquele homem teve que parar de olhar para as mãos. Ele teve que parar de olhar para os problemas. Sabe por que tem gente que não é curado? Sabe por que tem gente que não melhora na vida? Porque só enxerga os próprios problemas. Só fica olhando para a mão seca. Aquele homem tinha a mão seca, mas o Evangelho não falou que ele tinha o pé seco. O Evangelho não falou que ele tinha a cabeça seca. O Evangelho não falou que ele era surdo. O Evangelho não falou que ele era cego. Ele tinha muitas outras habilidades, mas muito provavelmente ele estava olhando para a mão. Não permita que os seus problemas te definam. Mesmo com o problema que você tem, você pode ser feliz. Mesmo com o problema que você tem, Deus está na sua vida te amando agora. Mesmo com o problema que você tem, você pode ser um adorador. Mesmo com os pecados do seu passado, você pode se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eles não te definem. Mesmo com as suas quedas. O Monsenhor Jonas Abib tinha uma pregação, ele falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou, gente, Deus está na nossa realidade, só na realidade. Deus não está naquilo que a gente acha que tinha que ser. Minha família, padre, eu achava que tinha que ser assim. O meu filho, eu achava que tinha que ser assado. O meu marido, eu achava que tinha que ser assim. Minha esposa tinha que ser assim. Minha avó tinha que ser assim. Meu irmão, a vida é o que é. Para de hipotetizar. Tinha que ser, sabe, uma coisa hipotética, uma hipótese. Se fosse assim. Não, a tua vida é o que é, você é o que é. A vida está acontecendo agora. Para de olhar para suas mãos e se levanta. Para de olhar para os seus problemas e olha para a solução que é Jesus. Esse homem só foi curado porque ele parou de olhar as mãos, levantou e olhou para Jesus. Quando ele tirou os olhos das próprias mãos e olhou para Jesus, a cura já começou a acontecer. Talvez você aqui, você em casa, está muito convencida de que você é um coitadinho. Porque na verdade, padre, as coisas não deram certo para mim. Olha, não existe nada que vem mais do diabo do que esse espírito de coitadismo, de autopiedade. Você não é um coitado não, viu? Você não é uma coitada, como dizia antigamente. Coitado, lembra? Quem é mais velho vai entender o que eu estou falando, né?
Você não é um coitado. Você é filho de Deus, você é um vencedor em Cristo. Só que o diabo quer fazer você ficar olhando para suas mãos, para você ver como seu fardo é pesado. Tem gente que chega assim perto da gente, eu falo, tudo bem, filha? Ela, tudo. Eu já falo, tá com um tempinho, padre? Não. Não, porque você não está olhando para Jesus, eu vou ficar aí olhando, você vai ficar falando da tua mão para mim? Tudo bem, eu quero ouvir a sua mão, mas só se os seus olhos estiverem nele. Aí eu vou ajudar você a lidar com a mão. Mas senão não adianta. É uma dor de se, é porque minha mão é seca. Tudo bem, sua mão é seca, mas muita parte do corpo funciona e Jesus está te chamando para curar a sua mão. Então levanta a cabeça, para de ficar olhando para o que está ruim e olha para o que está bom e para o que Deus vai fazer na sua vida. Porque nada é maior que o poder de Deus. Ai, padre, foi culpa minha, foi culpa do Zé, foi culpa do Tião, foi culpa do vizinho. Não importa de quem foi culpa, o que importa é que Jesus está te dizendo agora, vem para o meio. Você é importante para mim, eu quero te curar, eu posso te salvar, eu sou a resposta para as suas perguntas. Eu sou aquilo que você busca e nem sabia que buscava. Esse homem teve que largar de olhar para as mãos. E sabe do que mais? Esse homem teve que deixar de olhar para as pessoas. Porque olha só, 3 movimentos. Presta atenção, vou dar um trabalho para os cinegrafistas aqui. Esse homem estava sentado, olhando para a mão e olhando para todo mundo ali. Imagina, ó, olhando assim. Nossa, aquelas pessoas não gostam de mim. Aquele ali está falando, não, aquele padre é muito grande. Aquele ali está falando, não, torce para o time errado. Aquele ali está julgando. Imagina, estou usando um exemplo. Né? Então ele estava assim, imagina, devia estar assim, ó. Aí Jesus falou, ei, psiu, primeira atitude, levanta. Segunda atitude, para de olhar para sua mão seca, abençoado, para não dizer infeliz. Para de olhar para a mão seca, deixa de ver o seu problema, olha para mim, ei, eu estou te chamando. Você que está fixado no seu problema, Jesus está dizendo, ei, olha para mim, eu estou te chamando. Terceira atitude, ele teve que deixar de olhar para as pessoas que o estavam condenando. Ele teve que deixar de se preocupar com a opinião dos outros, porque muita gente deixa de dar um testemunho, deixa de crescer na fé, deixa de receber bênçãos de Deus, porque está preocupado com o que os outros estão achando. Eu nunca fui uma pessoa de igreja, o que a minha vizinha vai falar agora? Não, minha cunhada, a hora que ela vê que eu estou rezando o texto, o rosário, assistindo a missa da Canção Nova, indo lá na missa do Padre Adriano. O que aquela pessoa que se exploda, para de olhar para os outros, olha para Jesus. Para de olhar para aqueles que vão recriminar você, para aqueles que não acreditam em você, porque aquelas pessoas não acreditavam naquele homem, ele era um caso perdido. Mas Jesus deve ter olhado para aquele homem com uma autoridade e falado, vem para o meio. Tipo assim, quem sou eu para dizer não, né? Ele levantou, deixou de olhar para a sua mão e deixou de olhar para as pessoas. Para quem que você está olhando hoje? Talvez você está olhando para aquela pessoa que te humilha, para aquela pessoa na sua família que deixa bem claro todo dia que você não é bom o bastante, que você não é boa o bastante. Aquela pessoa que faz questão de dizer que aquele parente que tem mais dinheiro que você, que é mais bonito que você, que o casamento dele deu certo e o seu não, que você é menos inteligente. Para de olhar para as pessoas, olha para Jesus. Jesus também está te chamando para o meio. Vem cá. Você precisa estar no meio, no centro da minha ação, no centro do que eu vou fazer. Essas são as atitudes que nós precisamos ter. Levantar, deixar de olhar para os problemas, deixar de olhar para a condenação, para a opinião das pessoas. Gente, nada faz tão mal, dizia Santo Afonso de Ligório, para a nossa salvação, do que o chamado respeito humano. Quantas pessoas não deixam de ser santas, de crescer nas virtudes, deixam de se tornar pessoas mais com um caráter mais parecido com o de Cristo por causa do respeito humano. O que vão pensar de mim? A pessoa, me perdoe, Maria vai com as outras, quer fazer tudo para agradar a pessoa, o ambiente. Não tem capacidade de romper com nada para dar testemunho de Jesus. É um fraco na fé, um cristão saco de batata. Porque está preocupado com a opinião dos outros. Deixa de olhar para os outros, olha para Jesus. Sabe, e para encerrar, caminhando, tem outros personagens aqui que eu não posso deixar de falar. Nós vimos Jesus, nós vimos o homem da mão seca, desculpa, eu ia falar o homem da mulher seca, da mão seca, e vimos no final os fariseus. Gente, eu fico admirado com a capacidade desses fariseus, porque eles eram tão amargos, e era o povo letrado da época, tá? O povo estudado, eles eram tão amargos,
que eles foram capazes de se entristecer pelo bem que Jesus estava fazendo e iria fazer. Eles foram capazes de atrapalhar a obra de Deus. Você conhece pessoas assim? Elas se amargaram tanto que elas só sabem criticar. Elas só sabem ser um empecilho para que o bem aconteça na vida dos outros. E quando elas veem alguém prosperando, elas se entristecem. Sabe, com certeza alguns deles disseram ali: olha, não é para fazer no dia de sábado, eu não tenho nada a ver com esse homem, o problema é dele. Eles poderiam entender, Deus está fazendo um bem na vida daquela pessoa. Mas a pessoa amarga, a pessoa infeliz, a pessoa que não sabe se resolver, ela vai destilando amargura por onde ela passa. Ela é infeliz e quer se certificar, ter certeza que todo mundo vai ser infeliz também. Ela atrapalha a obra de Deus. Quantas pessoas hoje em dia, por orgulho, por vaidade, por mesquinhez de alma, não atrapalham a obra de Deus? Eu dizia aqui na segunda retrasada, né? Deus está fazendo. Tem pessoas que estão buscando, que estão rezando de madrugada, tem outros que estão rezando à noite. Mas a pessoa, não, está errado, não precisa disso. Deixa o outro rezar, meu irmão. Se você não entra na porta, deixa o outro entrar. Se você não faz o que deve fazer, deixa o outro fazer. E celebre a ação de Deus na vida dos outros. Contribua com a ação de Deus. Me perdoe, tem gente que parece que só quer colocar empecilho. Tem um retiro, tem um jovem que está na droga, que precisa participar do retiro, mas a pessoa faz a questão de dizer, não, ele não vai participar, porque não pode colocar mais uma pessoa. Tenha discernimento. Claro, se não couber uma pessoa, ótimo. Mas se eu fosse o padre que estivesse nesse retiro, eu dormiria no carro para esse jovem participar. Não tem problema, resolve. Mas tem gente que tem que colocar empecilho. Não pode ninguém cantar aqui na igreja. Não pode ninguém participar desse retiro. Não pode vir fazer adoração. E às vezes até nós padres, né? Que quer impedir o povo de fazer adoração ao Santíssimo, né? Tem tanta gente, me perdoe, fazendo o que não deve nas praças das igrejas por aí, né, meus irmãos? Aí pode, mas adoração não pode. Às vezes é preguiça nossa, né? Mais uma coisa para fazer, com todo respeito, estou falando de mim, que eu também sou padre. Nós precisamos tomar cuidado com isso, para não sermos pessoas que obstruem, né, que são uma obstrução que se interpõe entre a vontade de Deus, a bênção de Deus e a vida das pessoas. O obstáculo, né, melhor dizendo. Nós temos que celebrar a ação de Deus e contribuir. Se você pode ajudar a pessoa para se tornar melhor, para se encontrar com Deus, para abandonar um pecado, para participar do encontro, contribua. E nós que somos líderes, que somos padres, deixemos de ser chatos, né? Porque tem gente que é chata também. Não entra na porta do céu e não quer deixar os outros entrar, como diz Jesus no Evangelho, né? Deixemos de ser chatos. Você conhece alguém chato? Claro que aqui não tem ninguém. Todo mundo aqui é 10. Eu vejo pelo rosto. Só os que dormiram que ficaram chatos, né? Os que estão acordados, tudo legal. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não seja chato. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Fala, pode falar. Aproveita e já acorda essa pessoa aí. Não seja chato. Fala assim, ajude as pessoas a se encontrarem com Deus. Fala para essa pessoa. Não seja um obstáculo. Você ajuda facilitando que essas pessoas, para elas a vida de oração, facilitando a participação do encontro, facilitando a participação da missa. Não vamos colocar obstáculos, vamos ser pontes para ligar as pessoas e Deus. Amém? Diga para quem está do seu lado, Jesus está olhando para você. Ele está te chamando para o meio. Não olhe para os seus problemas. Se levante. Não olhe para as pessoas. E vá até Jesus. Ele quer te curar. Ele quer te levantar. Ele quer restaurar o teu coração. Vamos ficar em pé? Isso. Vamos cantar essa canção que os irmãos prepararam para nós. Depois nós vamos rezar. É uma canção, com certeza Deus vai falar ao seu coração. Talvez você aqui, você em casa, está precisando hoje ser levantado. Levantado por Deus. Levanta os seus braços. Você vai cantar isso emprestando a sua voz para você mesmo, para Deus, melhor dizendo, né? Você vai dizer isso para você, Deus vai dizer isso para você através da sua voz, dos seus lábios. Levanta os seus braços, vamos cantar. Eu te levantarei. Levanta os braços e canta. Eu te levantarei, filho amado. Eu te levantarei,
Filho amado, Filho querido, levanta os braços. Filho querido, restituirei. É o que Deus te fala, cante para você tuas mesmo. forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes. Filho amado, Filho amado, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. E com seus braços erguidos, repita com o Padre: amado Pai, Amado Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu aceito o teu amor, eu aceito o teu amor, eu aceito as vestes novas, eu aceito as vestes novas, a aliança, a aliança, as novas sandálias. as novas sandálias. Levanta-me, Senhor, Levanta-me, Senhor, com o teu amor. com o teu amor. Hoje eu me decido, Hoje eu me decido. eu quero me deixar tocar por Ti. Eu quero me deixar tocar por Ti. Eu quero me deixar curar por Ti. Eu quero me deixar curar por Ti. Eu não quero mais ficar escravizado Eu não quero mais ficar escravizado pelos meus problemas, pelos meus problemas, pela tristeza, pela tristeza, pela ansiedade, pela ansiedade, pelo respeito humano. pelo respeito humano. Eu quero me levantar. Eu quero me levantar. Eu quero deixar de olhar para as minhas mãos. Eu quero deixar de olhar para as minhas mãos. Eu quero ir até o Senhor. Eu quero ir até o Senhor. Cura-me, Jesus, Cura-me, Jesus, de tudo que me paralisa. de tudo que me paralisa. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, de tudo que atrofia de tudo que atrofia a minha vida espiritual. a minha vida espiritual. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu amor, Eu preciso do Teu amor, da Tua misericórdia. da Tua misericórdia. Derrama sobre mim, Jesus, Derrama sobre mim, o Jesus, Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo, curando o meu coração, curando meu coração, me salvando, me salvando, me levantando. me levantando. Que o Teu Espírito venha sobre mim, Que o Teu Espírito venha sobre mim, me batizando, Senhor. me batizando, Senhor. Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo retire do meu coração retire do meu coração toda negatividade, toda negatividade, tudo aquilo que me prende ao passado, tudo aquilo que me prende ao passado, ao pecado, ao pecado, ao medo, ao medo, às obras das às trevas. obras das trevas. Vem me libertar, Senhor. Vem me libertar, Senhor. Derrama sobre mim o Teu Espírito, Derrama sobre mim o Teu a Espírito, Tua graça, Deus. a Tua graça, Deus. Eu preciso. Eu preciso. Mais uma vez, com os braços erguidos para encerrar, eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, cante. Eu te levantarei, Eu te levantarei, eu te levantarei. É o que Deus te diz nessa tarde. Filho amado, Filho querido, filho querido, restituirei tuas forças, cante. restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei, cante. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Nós acolhemos, Jesus, que o Senhor nos cura e nos coloca no meio e nos levanta para cumprirmos a nossa missão. Amém. Vamos aplaudir o Senhor?
e realiza tudo isso em nós. Esse Evangelho é vivo, ele se atualiza no meio de nós hoje.